E agora eu quero mostrar para você o conceito de fundo de cor em cabelos. Eu quero te mostrar que não existe só o fundo de clareamento, que provavelmente é o que você está mais acostumado a lidar, é o que você mais usa, é o que você já tem um certo conhecimento dele. E a verdade é que quando a gente fala em fundo de cor em cabelos, a gente tem dois tipos de fundo. E não só o fundo de clareamento. A gente tem o fundo de clareamento e o fundo de escurecimento. E olha só, sempre que você tenta usar o fundo de clareamento, aonde deveria ser usado o fundo de escurecimento, é aí que acontecem os problemas, né? Os problemas em coloração e em qualquer trabalho de cor. Então eu vou explicar para você aqui a diferença entre esses dois tipos de fundo de cor em cabelos, que é o fundo de clareamento e o fundo de escurecimento. Bom, para começar, o fundo de clareamento, o que é esse fundo de clareamento? O fundo de clareamento é o que sobra, é o que vai sobrar quando a gente clarear. Então, olha só, a primeira coisa que você precisa entender do fundo de clareamento é que ele serve somente para clarear, como o próprio nome diz. Então, sempre que nós vamos clarear, seja com descolorante, seja com uma coloração, nós vamos usar o estudo de fundo de clareamento para a gente conseguir clarear de uma maneira eficiente e eficaz. E o que você precisa entender é que o fundo de clareamento é aquilo que sobra, é a cor, a matiz que sobra quando a gente faz o clareamento. Então, por exemplo, você vai clarear um cabelo que está na altura de 6, vai clarear ele até o 9. O que sobra de cor ali? Vai sobrar o fundo de clareamento daquela altura de tom que a gente chegou. Então, quando a gente fala em sobra, quando a gente fala em clarear, a gente está falando na matiz revelada. Como assim matiz revelada? A matiz revelada é justamente a cor que sobra quando você clareia um cabelo. E quando a gente fala em fundo de clareamento, quando a gente está clareando um cabelo, então a gente sabe que ao clarear a gente vai ter uma sobra, né, um residual de cor, uma sobra de uma cor que vai ser revelada depois do clareamento. A gente trabalha muito com as cores opostas. Por que a gente trabalha muito com as cores opostas? Porque a gente entra no quesito neutralizar. Então, sempre que a gente clareia um cabelo, sempre que você clareia um cabelo, você vai ter a sobra de uma matiz que vai ser revelada, de uma cor que vai ser revelada ao final do clareamento, e aí você vai geralmente trabalhar com cores opostas, né, àquela cor que foi revelada, para você poder fazer a neutralização. E também, quando a gente trabalha com fundo de clareamento, a gente geralmente vai ter como matiz revelada, como cor revelada, como sobra de cor, a gente vai ter cores quentes, né? E é por isso é que existe uma certa dificuldade na hora de clarear, na hora de chegar principalmente num cabelo que seja claro e neutro ou até mesmo frio, porque a gente geralmente vai ter essa sobra, esse residual de cor, esse fundo de clareamento, ele geralmente é uma cor quente, ou seja, ele é avermelhado, alaranjado ou amarelado. Beleza, então a gente sabe que o fundo de clareamento a gente usa somente para clarear, que a gente vai ter uma matiz revelada ali, que é uma sobra de cor que vai ter depois do processo de clareamento e que então a gente vai precisar trabalhar com cores opostas na maior parte do tempo.